Então, estamos começando aqui, né, a nossa live sobre o bullying, né, o cyberbullying e os desafios da educação. Eu sou Natália, eu sou supervisora do Laboratório Inteligência de Vida e também sou psicóloga. Estamos aqui hoje com o professor Emílio. O professor Emílio é professor de Direito do IBMEC e é delegado de polícia. Logo mais ele vai falar um pouco mais para a gente. E estamos também com a Cida, que vai se apresentar. Boa noite, que bom juntarmos duas instituições de ensino para falarmos de um assunto tão importante. A Rede Colégio inicia a campanha Ofender Não é Brincadeira, no primeiro ano dos anos iniciais. Trabalhamos até o 5º ano, trabalhamos o conceito de bullying e outras situações, outros assuntos relacionados ao tema, como autoestima, trabalho em equipe, autoconhecimento, e é muito bom estarmos aqui nesse momento. Então, professor Emílio, a palavra é toda sua. Obrigada. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Tudo bem? Tudo certo? Áudio e vídeo, tudo ok? Bom, então vamos começar aqui a apresentação com o material que eu trouxe para falar de um tema tão importante quanto negligenciado, que é o bullying e o cyberbullying, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, mas, sobretudo, a coordenação, né, na pessoa da Natália, o Ricardo, a Cida. Também não poderia deixar de esquecer a supervisora de relacionamentos escolar, né, a Luciana, do IBMEC, todos que propiciaram a realização desse evento. E eu gostaria aqui de deixar claro quais são os meus objetivos nessa apresentação de hoje, que é destacar aspectos fundamentais sobre o bullying e o cyberbullying. Por quê? Porque eu parto de um pressuposto muito simples, mas eficiente para a gente conseguir conhecer o problema, né? Porque se eu conheço o problema, eu sei identificá-lo. E se eu sei identificar, eu sei prevenir esse fenômeno que hoje é compreendido, inclusive, como um problema de saúde pública. Então, eu quero destacar os aspectos do bullying, cyberbullying, falar um pouco sobre os atores envolvidos nesse cenário, né? O agressor, a vítima e o público que está em volta nesse cenário, e também falar um pouco sobre a responsabilidade dos pais e da escola no enfrentamento e na prevenção desses fenômenos, porque é muito interessante, né? Essa palestra de hoje, ela tem um subtítulo de Desafios da Educação, só que a gente tem que compreender que educação não no sentido de escolarização, desafios da educação numa perspectiva ampla, na qual a relação e a sintonia de pais e escola deva estar de forma muito segura, muito entrosada para poder fazer frente a esse sério problema, né? E aqui eu gostaria de dizer de qual é o meu marco teórico, né? Ou melhor, qual é o meu lugar de fala nessa apresentação. Eu falo enquanto professor que já vem estudando e pesquisando sobre o tema há algum tempo, falo sobre a ótica do profissional, né? A Natália falou que eu sou delegado de polícia e constantemente a gente enfrenta esse problema nas delegacias, principalmente quando eu trabalhei na delegacia de proteção à criança e o adolescente, e na pessoa de um pai, né? Um pai de 2 filhos, né? A Clara, de 3 anos, e o Pedro, de 9 anos, que durante essa pandemia me fizeram refletir sobre qual o meu papel de pai na proteção das minhas crianças. E um aspecto importante aqui
é que o público de hoje é muito heterogêneo, né? Eu tenho aqui crianças, adolescentes, pais e professores, e fica muito difícil para eu calibrar a linguagem para atender e impactar esse público. Portanto, eu gostaria de destinar essa apresentação para um público especial que pode realmente fazer diferença no enfrentamento do problema, que são os pais, né? Para mim, os pais são as pessoas que têm maior responsabilidade e que têm a maior capacidade de auxiliar seus filhos no enfrentamento do problema, conforme a gente vai falar durante esse nosso bate-papo aqui. Bom, quando se fala cyberbullying, né, eu tenho que contextualizar o momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivenciando transformações tecnológicas. Um fundador do Fórum Econômico Mundial, que é um alemão chamado Klaus Schwab, ele vai criar essa terminologia, a quarta revolução industrial, para dizer que nós estamos passando por um novo momento de transformação, no qual há um impacto muito grande da tecnologia, ou melhor, de diversas tecnologias na nossa vida. Eu estou falando de inteligência artificial, estou falando de robótica, drone, impressora 3D, nanotecnologia, biotecnologia, internet das coisas, computação quântica. Isso tudo não é futuro, isso tudo é presente. E a gente precisa refletir qual o impacto dessas tecnologias na nossa vida, mas, sobretudo, na vida dos nossos filhos. Porque um erro importante que eu vejo os pais cometerem é tentar compreender essa nova geração de acordo com a expectativa dos pais, que são de outra geração, né? É tentar compreender o problema presente com os olhos voltados no passado. Esse é um primeiro erro que ele deve ser evitado, né? É uma geração nova, diferente, que tem uma expectativa diversa de enxergar o mundo e de enxergar os problemas, né? A realidade é que essa geração é uma geração extremamente tecnológica, hiperconectada. Eu, por exemplo, eu sou muito otimista quando se diz e me perguntam, olha, Emílio, você acha que a tecnologia ela atrapalha ou auxilia o processo educacional? E eu respondo, olha, a tecnologia é uma ferramenta. O resultado, se é negativo ou positivo, depende de como você emprega essa ferramenta. E, de fato, a tecnologia novas expectativas. Não fosse a tecnologia, nós não estaríamos fazendo essa apresentação hoje em tempos de pandemia. Não fosse essa tecnologia, talvez os alunos estivessem completamente estagnados no processo educacional, de escolarização, né? Infelizmente, alguns ainda estão. Por quê? Porque não ainda detêm ou condições financeiras, né, para participar desse processo diferenciado de EAD, aula remota. Enfim, e a questão, por fim, né, que a gente deve enfrentar é se nós, de fato, estamos preparados para essas mudanças tecnológicas, porque em relação aos nossos filhos, eles não vão ter problema com tecnologia, porque já é uma geração que nasce hiperconectada. Há uma modificação de paradigmas aqui. Eu digo o seguinte, em 2019, eu fui para Palmas, no Tocantins, em um aniversário de uma prima muito querida, né? E ela foi uma oportunidade, né, de conhecer a criança dela, a Sofia. E ela é uma criança de peito, né? Ela já estava aí com não é tão de peito assim, né? Mas estava assim com 1 ano e 2 meses, mas mamando no peito da mãe, né? Uma mão no peito e a outra mão no celular, né? Enfim, se é errado ou não, isso é uma outra discussão, né? Acontece que é uma geração que já nasce nesse mundo hiperconectado e que tem uma nova forma de compreender o mundo, né? Não é mais... eu brinquei com a minha mãe há pouco tempo atrás, né, que eu
participei de aulas de datilografia, né? Tanto é que eu digito muito bem. Essas crianças não sabem o que é máquina de escrever, né? Estão num outro mundo, né? Eu falei assim, Pedro, meu filho, Pedro, é importante você saber digitar. Isso para quê, papai? Eu coloco aqui nesse programa e eu só falo, ele vai digitando. E se eu errar, ele corrige por mim. É uma geração que ela tem essa característica, né, da lógica, do menor esforço, porque a tecnologia, ela propicia isso. Agora, obviamente que essa mesma tecnologia, ela traz consigo alguns riscos, né, riscos digitais, riscos severos, né, relacionados, por exemplo, à pedofilia, a crimes de ódio, de intolerância, as fake news, os vírus, enfim, uma série de problemas e ameaças digitais, das quais o cyberbullying é uma delas, ok? Então, para falar sobre cyberbullying, eu preciso retornar um pouco no passado para explicar o que é o bullying, né, e fazer uma diferenciação do que é um ato de bullying com uma briga, com uma discussão, com a... Na verdade, o bullying sempre existiu, né, sempre existiu. Acontece que ele começou a ser estudado lá na década de 70, na Suíça, com um médico. O nome desse médico era Peter Paul Heinemann. E ele começou a observar que no âmbito escolar havia um certo fenômeno de agressão praticado por estudante contra algumas vítimas determinadas. E essas agressões eram motivo de diversão para o restante da turma. Em 1982, na Noruega, 3 estudantes se suicidaram em razão de serem vítimas de bullying. E foi na década de 80 que o bullying começou a ser encarado como um fenômeno sério, que deveria ser enfrentado pela comunidade científica, né? E no Brasil a gente tem esse gap aí de atraso na análise e compreensão desse fenômeno. O que é, portanto, o bullying? A gente deve não banalizar o conceito. E aqui eu quero tratar do bullying escolar, realizado entre alunos, porque é bom destacar que pode acontecer bullying no ambiente do trabalho, bullying nos clubes, bullying entre professores e entre professores e alunos. Eu quero destacar o bullying no qual há uma participação direta de alunos de uma mesma escola. Veja, o bullying, ele não é uma agressão, ele não se confunde com uma briga, não se confunde com um atrito escolar, tá? Ele é um comportamento agressivo praticado por uma ou mais pessoas, que ocorre de forma intencional, repetitiva, rotineira, sistemática, e que envolve algum tipo de violência, seja violência física, moral, patrimonial, psicológica, sexual. E, normalmente, ele se caracteriza por um desequilíbrio entre o agressor e a vítima. Normalmente, as vítimas são impossibilitadas de revidar as agressões. Qual é o motivo? Qual o motivo dessas agressões? Não existe um motivo específico, não existe uma justificativa. Pode ser qualquer tipo de motivo. O fato da pessoa ser alta, ser baixa, ser magra, ser gorda, usar óculos, usar boné, usar determinado tipo de roupa, não importa, tá? Agora, essas vítimas, elas são caracterizadas por determinadas circunstâncias. Normalmente são alunos que estão numa posição de desigualdade de poder em relação aos agressores,
e essa desigualdade de poder pode ser socioeconômica, de idade, até o porte físico, né, pode caracterizar essa relação. Normalmente são vítimas que destoam do grupo, né, seja por sua crença, sua religião, seja pelos seus aspectos físicos. A vítima tem uma tendência a ter uma baixa autoestima e dificuldade para reagir às agressões, ok? E um fator importante, pessoal, é que no cenário de bullying, cyberbullying, nós sempre vamos ter um público. Nunca é um fato restrito ao agressor e à vítima. Nós sempre teremos um público no qual o público se atenta para aqueles episódios de agressão constante, rotineiro, que se tornam objeto de diversão, que se tornam objeto de despersonalização da vítima, né? É uma forma de humilhar, é uma forma de fazer com que a vítima seja diminuída, alvitada, humilhada, desrespeitada frente a um público que normalmente se restringe ali aos colegas de turma, aos colegas da escola. E é interessante falar um pouco sobre esse fenômeno no nosso cotidiano, né? Porque existe uma pesquisa do IBGE dizendo que Belo Horizonte é a segunda cidade com mais notificações de ocorrência de bullying. Só perde para Brasília. E isso é um fenômeno que é mais encontrado nas escolas privadas do que nas escolas públicas, e que atinge mais meninos do que meninas. Um outro estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Medicina especificamente, vai dizer que em torno de 26% de adolescentes e crianças são vítimas de bullying ou cyberbullying, ou seja, é um número assustador, né? Existe um outro estudo da Universidade de Cambridge, que eu gostaria de destacar, dizendo que as vítimas de bullying, elas têm uma tendência de se tornarem um adulto que sofre de depressão 3 vezes maiores do que uma criança que não foi vítima de bullying na sua infância. E é um problema extremamente grave, né? Nós temos aí, há pouco tempo atrás, um massacre que aconteceu numa creche lá em Santa Catarina, no qual uma pessoa, um jovem entrou na escola e matou 3 crianças e 2 professoras, né? E quando eu recebi essa notícia, vi essa notícia pela imprensa, eu imaginei que há exatamente 10 anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, né, no dia 7 de abril de 2011, acontecia aquilo que motivou, inclusive, se estabelecer que o dia 7 de abril seria o dia de combate ao bullying, que foi o massacre de Realengo, quando um sujeito de 23 anos, estudante da mesma escola, entrou e matou 12 pessoas, feriu 22 pessoas, né, e depois se suicidou, né? Mas qual a relação desses 2 casos? Em ambas as situações, nos 2 casos, o agressor foi vítima de bullying, tá? Foram pessoas que sofreram deste mal, tá certo? Então, é um problema real, é um problema atual e que a gente não deve negligenciar. Como eu falei, o enfrentamento institucional, né, do Estado propriamente dito, a intimidação sistemática, que é o nome que a lei dá ao bullying, intimidação sistemática, ela foi objeto recentemente de lei, né? Nós temos a Lei 3.185, que institui e obriga as escolas, os estabelecimentos escolares e os clubes de manter um programa de combate e prevenção ao bullying. Nós temos a Lei 3.663, de 2018, que faz uma inserção na lei de diretrizes educacionais,
instituindo e obrigando os estabelecimentos escolares a implementarem medidas de conscientização e combate ao bullying. E agora, recentemente, nesse ano ainda, eu tenho a Lei 14.132, que prevê o crime de perseguição, que seria traduzido aí para o bullying num linguajar, digamos assim, mais técnico, né? O crime de perseguição, ele se confunde em muitos aspectos com a atuação do bullying. O bullying é uma palavra inglesa que ela não tem muita tradução para o português, mas nós poderíamos compreender que o bullying seria o sujeito valentão, né? Aquele sujeito que se populariza pela sua violência, pela sua arrogância, pela sua intimidação aos seus colegas, tá certo? Então, esses são os 3 principais marcos normativos que dizem respeito especificamente ao bullying. Eu poderia citar mais, eu tenho a Constituição Federal, eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, a própria Lei de Diretrizes Educacionais, mas que trata especificamente, enfrentando o problema, são esses 3 marcos normativos do bullying. E como eu falei, é um problema muito grave, né? É um problema que agrava problemas já existentes na vítima, né? Oportuniza novas enfermidades, né? Doenças comportamentais, psíquicas, causa o desinteresse pela escola, e isso é comprovado, há vários estudos indicando que alunos vítimas de bullying têm uma evasão escolar maior que outras pessoas que não sofrem com esse problema. E uma das consequências mais graves relativas ao bullying é exatamente o homicídio e o suicídio. Ou seja, de fato é um problema que a gente não pode negligenciar. Compreendido o que é bullying, a gente deve passar a analisar o cyberbullying, que nada mais é do que o bullying praticado no ambiente virtual, no qual o agressor ele utiliza ferramentas tecnológicas, computador, smartphone, tablet, para achincalhar, para humilhar, tecer comentários ofensivos de forma sistemática à vítima. Olha, mas qual que é a diferença? A diferença é que o bullying é feito presencialmente, o cyberbullying no mundo digital. O cyberbullying, no meu modo de ver, é algo pior do que o bullying. Por quê? Porque o cyberbullying, ele acompanha as características do mundo virtual. Então, a potencialidade das ofensas é muito maior. Né? Imagina só, o sujeito, ele grava uma determinada cena constrangedora de um colega, na qual ele é humilhado, está numa posição constrangedora, ou então faz um meme, ou um vídeo, um áudio, e divulga isso nas redes sociais. Né? Imagina o efeito multiplicador disso. Imagina que esses arquivos, quando entram na internet, não saem mais, muito difícil, né? Eu costumo dizer o seguinte, pega um monte de areia, coloca na mão e depois joga para cima. E depois tenta recolher todos os grãos. É praticamente impossível. É a mesma coisa quando um arquivo cai na internet. Caiu na rede, acabou. Você pode, inclusive, hoje tem empresas que fazem esse monitoramento constante para a retirada de vídeos, mas caiu na internet, eu gravei, salvei no meu HD, acabou. Aquele arquivo, ele sempre poderá ser replicado indefinidamente. Ou seja, a potencialização é muito maior, né, das ofensas. E hoje tem um agravante, né? Porque nós temos programas extremamente sofisticados que possibilitam o agressor a criar um avatar perfeito, tanto no que toca a áudio como vídeo.
Então, se o sujeito faz uma brincadeira, baixa um aplicativo no qual ele cria um vídeo falso com as características físicas da pessoa, né, envolvido numa situação constrangedora, isso é muito difícil, né, inclusive para detectar se aquele vídeo é verdadeiro ou não. É o que a gente chama de deepfake, né? É uma deepfake que pode realmente criar sérios constrangimentos na pessoa. Então, veja só, fazendo uma diferenciação bem objetiva do bullying e do cyberbullying, além dessa questão de um acontecer no estabelecimento físico de forma presencial, né, o cyberbullying vai acontecer na virtualidade. Outra característica do bullying é a identificação rápida do agressor. O valentão, ele é sempre identificado como o autor da agressão. No cyberbullying, a internet, ela dá essa sensação de anonimato, né? O sujeito, atrás do computador, ele sente que ele nunca vai ser identificado, e isso é um engano, né? Porque é perfeitamente possível você identificar o autor daquelas agressões, de onde partiu aquele ato constrangedor. Uma outra característica de distinção entre o bullying e o cyberbullying. No bullying, existe uma desigualdade de forças entre o agressor e a vítima. Geralmente, o agressor ele é fisicamente mais avantajado, ele é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que controla a vítima pela sua intimidação. Isso é indiferente no cyberbullying. Inclusive, no cyberbullying, uma criança, um jovem que é mais fraco, né, que não tem as características desse valentão, ela pode praticar o cyberbullying lá no seu quarto, no computador, e criar uma ofensa, ataques muito severos à vítima desse comportamento. E vejam só, enquanto no bullying você tem a caracterização desse fenômeno num ambiente espacial e temporal muito bem definido, né? Eu tenho ali o horário escolar, né, de 1h até das 13 às 18 horas. Então, naquele horário é que acontece o bullying. No estabelecimento físico, lá no colégio. No cyberbullying, não. No cyberbullying, isso acontece no horário integral, porque a internet não tem limites, né? Esse vídeo ele vai circular 24 horas ininterruptas. O sujeito não precisa estar lá no colégio, ele pode estar do outro lado do mundo e criar essa ofensa e isso começar a circular, enfim, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de restrição. Obrigado. Enfim, para a gente identificar o bullying e o cyberbullying, a gente precisa saber qual é o comportamento do agressor, né? Porque tanto o agressor quanto a vítima, elas dão sinais. E como se trata de um fenômeno muito complexo, que envolve sentimentos, relacionamentos pessoais e interpessoais, muitas vezes é difícil você fazer a identificação do problema. Então, a gente tem que atentar não só ao comportamento da vítima, mas ao comportamento do agressor. Tá? E aí a gente pode dividir o comportamento do agressor na escola e em casa. Ok? Na escola, o comportamento dele basicamente se volta contra a vítima, né? Contra seus colegas de turma, contra seus colegas de colégio, normalmente com apelidos, gozações, ameaças, algum tipo de constrangimento, brincadeira de mau gosto, às vezes até alguma lesão patrimonial, né, um furto de um lanche, de dinheiro. E os agressores, como eles possibilitam, né, essa espetacularização das agressões, eles costumam ser muito populares, até porque o público
se sente desmotivado em censurar o agressor com medo de que as agressões passem a acontecer com ele. Então, é importante a gente começar a identificar o comportamento do agressor para levá-lo ao conhecimento dos professores, dos coordenadores ou dos pais, a fim de identificar o problema e iniciar uma abordagem àquele aluno e saber a motivação que está por trás daquelas atitudes. Em casa, o agressor, ele costuma ser aquela pessoa desafiadora com os pais, agressiva. Ele é arrogante na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de se comportar. Ele normalmente não tem arrependimentos, demonstra uma superioridade anormal, né? Ele consegue manipular muito bem os pais, negando todo tipo de reclamação, seja na escola, com os irmãos, com os colegas de clube, no seu edifício, no seu prédio. Normalmente ele transfere a responsabilidade para terceiros. Se o pai ou a mãe identifica esse problema, ele deve conversar com a escola e procurar os canais de atendimento, porque o agressor, ao invés de ser responsabilizado, de ser censurado, ele precisa ser acolhido. Por quê? Porque esse agressor, ele sofre de algum tipo de déficit, conforme a gente vai ver. Existem alguns motivos que sempre, ou quase sempre, levam um jovem, um adolescente, uma criança a ser um agressor, né? E são 4 problemas principais aqui, ou melhor, 4 motivos que a gente deve saber diferenciar para tratar o problema. O motivo mais raro que a gente encontra é uma transgressão da personalidade do sujeito. E aí a gente está falando de uma sociopatia, nós estamos falando de uma psicose que deve ser encaminhada para uma ajuda especializada, um médico, psiquiatra, para avaliar esse problema. Esses são os casos mais raros, né? Ainda bem, porque normalmente costumam se desdobrar nas piores consequências para a vítima e para o próprio agressor. O segundo motivo são dificuldades momentâneas. Às vezes a criança ou adolescente está passando por um problema sério em casa, separação dos pais, dificuldades financeiras, um ambiente familiar que está se desintegrando, a perda de um ente querido, e ele começa a canalizar essas frustrações para os colegas. Então, esse é outro tipo de motivação para o jovem agressor. Um terceiro motivo que aí a gente tem que identificar muito bem, juntamente do 4, é a carência de um modelo de educação. A gente sempre imagina um modelo, um paradigma de educação, e a gente sabe que isso daí não existe. Educar não é uma receita de bolo. A gente precisa estar num processo constante de aprendizagem, de construção e reconstrução dos nossos valores, da nossa forma de enxergar o mundo, né? E um modelo de educação que o bully, né, o agressor não tem, na maioria dos casos, é um modelo de educação que lhe permita associar a sua autorrealização, a sua satisfação pessoal com atitudes produtivas e solidárias, né? A pessoa, ela não sabe, o agressor, ele não sabe ou não valoriza sentimentos e valores como a empatia, a resiliência, o autoconhecimento, e isso é muito grave, né? E é um motivo que pode tornar aquela pessoa um autor de bullying ou cyberbullying. E, por fim, a falta de limites no processo educacional familiar.
Esse realmente é o que a gente mais encontra por aí, porque se a criança, o adolescente, ele não encontra um limite em casa pelos pais, ele não vai encontrar limite na escola, ou pelo menos não vai reconhecer esses limites, né? E aí eu quero contar uma história pessoal que exemplifica esse último motivo aqui. Quando o meu filho tinha 3 anos, eu coloquei numa escolinha aqui perto de casa, né, e durante o tempo que ele estudou lá, a coordenadora da escolinha sempre me chamava no final do ano para ser o Papai Noel da turma, né, e eu fazia isso com muito bom gosto, né, muito grato pela oportunidade, que eu acabava me divertindo muito. Eu adoro crianças, gosto de conversar com crianças, e fazia isso rotineiramente, todo ano. E teve um ano especificamente que havia um garotinho que até então eu não conhecia, né? E nesse dia da confraternização de final de ano, esse garoto era a encarnação do demônio. Ele estava destruindo os doces, né, o bolinho que tinha lá separado para as crianças, estourando o balão, subindo nos brinquedos, pulando o muro. E eu falei, gente, esse menino está destruindo a escolinha, ele está acabando com a festa de todo mundo, brigando com os coleguinhas, né? Enfim, e eu falei assim, será que ninguém vai fazer nada? E aí, uma professora da escolinha, ela de forma muito gentil, muito educada, chegou para esse aluno, um menininho devia ter uns 5 anos, mais ou menos, e falou assim, fulano, não faça isso, você está atrapalhando os coleguinhas e os pais dos coleguinhas. E aí ele gritou com a professora. A mãe dele se atentou para o fato, chegou até a professora e falou assim, eu que autorizei ele subir aí. Eu fiquei imaginando, né, uma mãe que chama a atenção da professora, que está orientando o filho dela como agir, né, que tipo de futuro se espera de uma criança como essa? Porque se ela fez isso, chamou a atenção da professora na frente do filho, na frente dos pais, de outros coleguinhas, veja o mal que ela está fazendo, não só para a professora, que ali foi humilhada, né? De uma certa forma foi humilhada, mas qual é o exemplo que ela está dando para os coleguinhas? Enfim, e aí teve uma amiga minha que tirou a foto exatamente no momento que eu presenciava essa cena, e aqui dá para vocês verem minha cara de espanto, né? Eu me olhava e falei, nossa. E esse menino, ele puxava a minha barba, falava que eu não era o Papai Noel, que o Papai Noel não existia, enfim, quebrando o clima de todo mundo que estava ali na confraternização, né? Será que esse é um problema da escola ou é um problema intrafamiliar? E aí, eu tirei uma foto não, né? Peguei uma foto que circula na internet, provavelmente algum dos pais já deve ter acesso a esse quadro aí, que foi exposto num estabelecimento escolar e que faz uma diferenciação, né, entre a educação promovida pela escola, que é efetivamente a escolarização, né, que se difere da educação. A educação, ela vem de berço, ela é responsabilidade dos pais. Na escola, a criança, ela aprende, são as matérias, disciplina, história, português, matemática, geografia. E, infelizmente, alguns pais veem a escola como um depósito de crianças, né? E na pandemia isso deixou muito claro, né? Olha, estou ficando maluco, porque eu não tenho onde colocar o meu filho, quer se livrar do filho, ao invés de aproveitar aquele momento que muitas vezes é raro, né? E eu entendo os pais, porque a gente trabalha muito, nosso tempo é reduzido, né? E às vezes a gente não quer contrariar, a gente não quer se passar por chato, né? Mas efetivamente quem educa são os pais. Nós temos que dar o exemplo, né? Não é a família que pode ajudar a escola, é a escola que pode ajudar a família.
dentro daquele programa e aquele processo educacional que a família entende ser melhor para o filho, né? Na educação, a gente tem a formação da pessoa, enquanto na escolarização, a gente tem a aprendizagem de disciplinas fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento intelectual das crianças, dos adolescentes. Então, é bom frisar, né, que a escola, ela nunca, jamais vai substituir a família no processo educacional. Imagina só, eu tenho 2 filhos, né, e eu tenho uma dificuldade muito grande de orientar e de educar esses 2 filhos. E isso em 24 horas. Imagina um professor que tem ali a sua responsabilidade, 20, 30, 40 alunos, se ele conseguirá fazer essa educação, essa formação durante apenas 4 horas. Não consegue mesmo, realmente é uma atividade sobre-humana, né? A gente não pode exigir e pensar que a escola tem esse papel e chamar a responsabilidade para nós, pais. Então, veja só, quando a gente fala em educação pós-moderna, em educação contemporânea, os estudiosos dizem que essa educação pós-moderna, ela se assenta sobre 3 pilares, né, que são pilares fundamentais para que nós possamos enfrentar e prevenir o bullying. O primeiro pilar é a generosidade mental, ensinar o que se sabe. Então, pai, mãe, professores, coordenadores, alunos, vocês que têm agora um mínimo de informação sobre bullying, repliquem esse conhecimento, conversem com o colega, conversem com os outros pais, com os professores, sobre os efeitos perversos desse fenômeno no ambiente escolar. Isso é um ato de generosidade mental. Agora, não basta generosidade mental se a gente não consegue praticar a coerência ética desses ensinamentos que a gente tem. Não adianta o pai e a mãe fazer discurso contra a intimidação sistemática, contra o bullying na escola, e quando chega em casa, o marido dá um tapa na cara da esposa na frente do filho, né? Então, nós temos que implantar esses valores dentro de casa e alicerçar essa compreensão no íntimo dos nossos filhos, né? É inculcar realmente esses valores e positivá-los para que nós tenhamos crianças saudáveis, que sabem respeitar as diferenças, né? Valorizar essas diferenças, terem o exemplo em casa, né? Isso é muito importante, porque a palavra educa, mas o exemplo arrasta. E, por fim, ter humildade intelectual, humildade para buscar o conhecimento, buscar a ajuda. No caso do cyberbullying, educação digital, você não precisa ser um nerd ou ter uma habilidade muito grande de tecnologia da informação para saber que existem programas de controle parental, inclusive gratuitos na internet, em aplicativos, que você pode utilizá-los para monitorar os seus filhos, saber com quem eles estão conversando, quais páginas eles estão acessando, que tipo de informação ele está absorvendo. Isso é extremamente importante, sensibilizar os filhos para os riscos da internet. Isso é extremamente importante. Eu sei que não é fácil, eu sei que isso é muito difícil, especialmente em tempos nos quais a gente sempre está correndo para resolver problemas no trabalho, enfim, problemas que surgem na nossa vida profissional, mas é importante a gente dedicar tempo. O maior investimento que nós podemos fazer nos nossos filhos não é investir dinheiro, é investir tempo nos nossos filhos. É difícil? Mas para deixar aqui uma reflexão final,
Eu vou aqui citar uma frase do Mário Cortella que eu gosto muito, né? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu acho que nós precisamos desenvolver, ter essa humildade intelectual de aprender, ter humildade para buscar ajuda quando esse problema bate a nossa porta. Muito obrigado a todos. Eu coloco à disposição aqui para qualquer tipo de observação, qualquer tipo de comentário ou dúvida. Muito obrigado. Professor Emílio, muito obrigada pela sua fala, uma fala extremamente pertinente, alinhada também ao que nós já conversamos aqui, né, Cida? A gente, na campanha anti-bullying, nós falamos muito com os alunos, né? Uma campanha que ela tem o principal objetivo de promover a conscientização sobre os perigos do bullying. E o senhor trouxe aqui, fazendo as pontuações extremamente pertinentes, falando também uma coisa muito importante, que é sobre o agressor também ser acolhido, né? Muitas vezes a gente fala assim, claro que a vítima, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser escutada, mas a gente também precisa olhar para esse outro lugar, né? Que é o lugar do agressor e o que pode estar acontecendo aí com essa criança ou com esse adolescente também. Eu vou trazer aqui algumas perguntas que foram colocadas e algumas pontuações. Muitas delas você já foi colocando, já foi respondendo ao longo da live, mas vou fazer, né, colocar a pontuação dos participantes, e aí eu posso falar todas, aí depois o senhor faz as pontuações, pode ser? Pode. Tá. Olha só, a Beatriz, ela colocou, né, um pouco sobre como saber se o filho está sofrendo bullying ou cyberbullying. Já foi ali pontuado, mas eu acho sempre interessante, né, esse olhar atento da família, a gente sempre reforçar também. O Lucas, ele colocou uma coisa importante ali no cyberbullying, né, que os agressores, eles se mantêm anônimos por trás de avatares, e os perigos desse lugar, né, eu dou aula lá no Fundamental nos finais, e alguns alunos, eles comentam o seguinte, professor, que às vezes eles têm receio de ligar a câmera para os coleguinhas não fazerem meme, não fazerem figurinhas, eles falam, não, professor, não vou ligar a câmera, não, porque depois as minhas figurinhas estão rolando aí. Como que é isso, né? Como que a gente pode também pensar sobre esse lugar? A professora Lorena também mandou um comentário dizendo sobre a importância de estimular o diálogo, né, entre as crianças e adolescentes para que eles falem com a família. A importância de ter esse lugar de diálogo para que os pais tenham também consciência sobre esse lugar. E também fez uma pergunta, né? Como os pais devem agir quando percebem que os filhos estão sofrendo bullying. Então, qual que é o lugar dessa família ao perceber que o filho é vítima de bullying? E por último, o Tiago fez uma pergunta muito importante, sabe? Assim, ele perguntou qual que é a melhor estratégia para mostrar aos alunos que eles mesmos podem desencorajar o cyberbullying. Né? A sua fala aí foi de que, principalmente agora com a pandemia, houve um aumento nesses casos de cyberbullying. Então, como que nós, professores, ou como nós, enquanto família, podemos aí pensar em estratégias para desencorajar o cyberbullying? Olha, então vamos por partes, né? A questão do anonimato, porque no caso do cyberbullying, isso é um mito. Imaginar que eu, por detrás de um computador, posso provocar uma agressão por meio de um áudio, por meio de um vídeo, por meio de uma montagem, e jamais ser identificado, né? Existem hoje mecanismos, ferramentas que podem fazer isso sem nenhuma dificuldade, tá? Sem nenhuma dificuldade. É claro, nós teremos que ter a necessidade de um procedimento formalizado e, às vezes, até criminal para apurar quem é o agressor e a materialidade dessas agressões. Mas o fato essa história, eu vou permanecer anônimo porque o meu computador, ele criptografa, ele modifica e mascara o meu IP. Quando se trata de tecnologia da computação, a gente não fala se vai conseguir chegar à autoria.
que a gente pode falar é quando. Quando pode demorar mais, pode demorar menos. O fato é que a gente vai obter aí a autoria das agressões. A questão de, olha, eu não vou utilizar essa ferramenta porque alguém pode me filmar, alguém pode utilizar a minha fotografia para fazer um meme. Isso é um alerta. É um alerta de que, se o aluno está demonstrando esse medo e receio, é porque ele já pode ter sofrido um dano, ou um coleguinha dele já pode ter sofrido aquela agressão que virou um exemplo para a turma. Então, já emendando aqui na questão da estratégia, né, a estratégia maior é a conscientização, o debate aberto, livre, sem censuras, né, compreender que esse é um fenômeno que sempre existiu e vai continuar existindo, né, que o fato do sujeito ser agressor pode significar que ele também foi vítima, está passando por uma situação difícil, e a gente precisa orientar os seus pais para lidar com esse problema, se for necessário buscar auxílio, buscar ajuda especializada. E o colégio, ele pode fazer essa ponte, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Por meio dessa campanha de conscientização do bullying, o que a rede de ensino Collegium está fazendo é tentando trazer para o ambiente escolar esse debate. E isso é extremamente importante. Então, o pai que verifica que o seu filho está sendo vítima ou pode ser um agressor, ele deve comunicar à escola. A escola deve ter um canal especializado para receber essas denúncias, né? E eu não gosto nem de falar denúncia, não, mas essas informações de que pode estar havendo bullying ou cyberbullying no ambiente escolar, para que haja a deflagração de um programa de acolhimento, tanto da vítima, do agressor e dos pais. E é interessante porque hoje um dos países que desenvolveu um modelo, estratégia anti-bullying mais eficaz foi a Finlândia, né? E a Finlândia estruturou esse programa anti-bullying com base em um valor extremamente importante, que já foi citado aqui, que é a empatia, né? E o que se faz? Na Finlândia, começou-se a promover a conscientização dos alunos, especificamente aqueles alunos que fazem parte do público das agressões. Por quê? Porque se aquele público começa a censurar o agressor, aquele agressor ele não terá mais palco para praticar esse tipo de violência física, emocional, psicológica, né? Então, quando o agressor ele se vê sem pessoas, sem um grupo para estimulá-lo nas agressões, rir, se sentir popular, se sentir bem, poderoso, porque isso é uma forma de micropoder, né, entre aquelas pessoas que estão naquele cenário. Se os próprios alunos começam a censurar, não admitir aquele tipo de comportamento, haverá, sem dúvidas, uma diminuição dos índices de bullying naquele ambiente. Esse programa finlandês, ele foi importado pela Itália, pelo Canadá, aqui no Brasil, no Chile, ele tem uma rede de colégios que seguem esse programa e que teve muito sucesso, né? Atuar na prevenção, na conscientização dos alunos, no sentido de, olha, se é difícil, se eu tenho que fazer um acolhimento mais complexo à vítima ou ao agressor, o público eu posso atingir de uma forma mais impactante, de uma forma mais eficiente. Então, vamos combinar aqui, não se admite, não se tolera bullying no nosso ambiente, que deve ser um ambiente harmônico, saudável, né? E aí a importância da gente distinguir uma agressão, uma briga, uma discussão de bullying, porque, como eu disse aqui, a gente não pode banalizar o conceito. Brigas, discussões
faz parte do nosso cotidiano. É praticamente impossível a gente não lidar com esses problemas. Mas isso não significa bullying. Bullying, como eu disse aqui, é aquela atividade sistemática, rotineira, constante, com a finalidade de humilhar a vítima, né? Fazê-la se sentir menor perante os outros, com um público ali que acaba aplaudindo as atitudes do agressor. Eu não estou ouvindo. Meu áudio estava desligado, olha isso. Então, ao dizer sobre a prevenção, é algo que nós tendemos a agir aqui, né? Ao promover essa live, ou ao promover aulas de conscientização, para que a gente tenha aí o intuito de prevenir essas situações. E gosto, né, quando a gente de pensar nesse programa de acolhimento à vítima, ao agressor e à família, já que é algo aí que precisa, de fato, ser em rede, né? E aí tem outra pergunta aqui, que é o que devemos fazer quando a criança, né, tá sofrendo ali bullying, cyberbullying, e quais órgãos procurar? Legalmente, quais órgãos nós devemos procurar para agir frente a essa situação? E outra pergunta, né, já emendando aqui para a gente ir falando um pouco mais. Muitas vezes a criança ou adolescente prefere que o bullying não seja reportado à coordenação escolar. Como agir nessa situação? Os pais devem intervir? Bom, veja só, como eu disse aqui, existem vários tipos de bullying. Bullying no cenário escolar, bullying no ambiente de trabalho, nos clubes. Falando especificamente do ambiente escolar, de bullying praticado por crianças ou adolescentes, 2 órgãos importantes que podem ser acionados são a escola, evidentemente, que eu acho que é a primeira instituição que ela deve ser acionada, porque a escola ela tem essa capacidade de enxergar por meio de seus profissionais qualificados, preparados para lidar com o problema de uma forma holística, porque pode ser que o problema não esteja no aluno, mas em seus pais, não é? Então, é importante que e os pais podem não perceber isso, né? E não é que estão errados, não, né? Eles também têm outras preocupações, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que enfim, com esse diálogo estabelecido com o colégio, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Esse diálogo estabelecido com o colégio pode encaminhar esse aluno ou os pais para uma ajuda especializada, um psicólogo, né, um assistente social, e isso pode, na maioria dos casos, resolver o problema. Um outro órgão que aí realmente algo mais grave é o conselho tutelar. Né? Os pais e as escolas podem procurar o conselho tutelar a fim de averiguar quais as responsabilidades que dizem respeito aos agressores, no caso, por exemplo, de bullying praticado por outra criança e adolescente. Emília, eu posso procurar a delegacia de polícia? Bom, pode. Se essa pessoa for maior de 12 anos, ela pode, um adolescente, né, ela pode estar praticando um ato infracional, como é o crime de perseguição, lesão corporal, ameaça, algum tipo de crime contra a honra, algum tipo de furto, né? Mas isso é um ato infracional. E veja, acho que ser o último órgão a ser acionado, né? Institucionalizar e formalizar um procedimento que pode criar muito mais sequelas para a vítima, para o agressor, para os seus pais, do que solucionar o problema. Então, eu particularmente penso que aí nós temos o problema da revitimização, que é um problema institucional, enfim, eu acredito que o órgão mais adequado, e é o primeiro passo que deve ser feito, é a busca pelo auxílio
do colégio, auxílio da escola. A escola é a nossa segunda casa, né? É lá que a gente pode ter um feedback dos problemas com os nossos filhos que nós, envolvidos no processo educacional, não enxergamos. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Nós, pais, não somos perfeitos, a gente erra. E é muito importante a gente ter um feedback, ter uma orientação de um terceiro imparcial que está vendo o problema por uma outra expectativa. E ali, sim, a partir dali, a gente pode montar juntamente da escola um programa para tentar evitar esse tipo de comportamento, prevenir e chamar as responsabilidades adequadas. Não somente criminais, infracionais, como cíveis também. E, Emílio, antes, né, de começarmos a live, nós tínhamos conversado a respeito do conceito, então é muito bom deixar claro, então, que para ser considerado bullying tem que ter esses 3 pilares, agressor, vítima e o público, né, aquele que assiste a agressão. Sim, exatamente, mas não só isso, por quê? Porque isso não pode ocorrer de uma forma pontual, né, ou seja, sim, isolada. Isso é uma discussão, uma brincadeira sem graça, enfim, é algo que aconteceu, nasceu e morreu ali. O bullying é diferente, porque além desses atores, né, agressor, vítima e um público, nós devemos indagar se há agressões constantes, rotineiras, por exemplo, apelidos, ameaças, xingamentos, constrangimentos, né? Então, tem aqueles 2 problemas que a gente falou, Cida, no início. Olha, muitas vezes os pais dizem o seguinte: olha, mas na minha época era assim, a gente levava tudo na brincadeira, todo mundo conseguiu se formar, todo mundo conseguiu ser um adulto. Então, veja, como eu disse aqui, o bullying é um problema de saúde pública que descoberto relativamente de forma recente no mundo, né? A gente deu uma importância científica somente a partir da década de 80. No Brasil, nos últimos 10 anos, é que a gente vem voltando os olhos e a atenção para esse fenômeno, né? Então, veja só, o TDAH, que hoje é um problema que afeta milhares de crianças no Brasil e no mundo inteiro. TDAH, até a década de 70, até a década de 80, não era descoberto enquanto um problema, algum transtorno psicológico, né, orgânico, biológico. E não é porque não existia tratamento na época que a gente deve ignorar que hoje há um tratamento médico, científico, medicamento para aquele problema. Então, é um erro a gente tentar encarar e enxergar o comportamento dos nossos filhos, dessa nova geração, com os olhos do passado. Por quê? Eu fui vítima de bullying quando eu era criança, porque eu era alto, muito magro e tinha uma cabeça, e ainda tenho, né, uma cabeça grandona, então era chamado de cabeçudo, pau de sebo, enfim, um monte de apelido de forma constante. E isso me deixou realmente muito chateado naquela época, só que eu tive pais que me orientaram, né? Eu tive essa sorte de ter pais que me ensinaram valores como a resiliência, né, a tolerância, a empatia, saber que o que as pessoas falam de mim não determinam quem eu sou. Eu sou o protagonista da minha vida. Ninguém vai moldar a minha personalidade, né? E isso foi muito importante para mim. Agora, imagina quem tem essa carência, não tem uma orientação adequada. Por isso que eu falei, extremamente importante a participação dos pais e a participação da escola nesse processo de conscientização. É por isso que, geralmente, né, nas séries iniciais, a gente é voltado, além do conceito, de trabalhar esse tipo de valor, porque é bom que as crianças consigam compreender que eles têm o valor, mas que as pessoas que estão em volta também têm, e assim vai, com certeza. Sim.
E essa questão Exatamente. da escola em parceria com a família também, né, Nath, é importantíssimo, porque se a família já informa para a escola, por mais que as professoras, o corpo docente geral tem os laços afetivos, há uma imparcialidade de realmente saber em determinada situação o que aconteceu, porque vai dar também uma certa garantia para a família que as crianças estão sendo o tempo todo monitoradas, analisadas, orientadas. Isso mesmo, né, Cida? Criar essa rede de apoio. Sim. Que é fundamental. Professor Emílio, então nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente a sua contribuição. Foi extremamente necessário, eu acho que é um tema que a gente precisa falar e nós vamos continuar falando sobre isso. A campanha anti-bullying aqui no colégio, ela acontece durante todo o ano e espero que nós tenhamos a oportunidade de falar mais vezes, de ter um espaço, né, ter momentos como esse para a gente continuar a conscientização. A prevenção, ela passa por esse lugar da conscientização. E nada como ter um espaço para a gente escutar, para a gente falar sobre esse ponto teórico, mas também de escutar os nossos alunos e de trazer isso também quando for necessário. Mais uma vez, muito obrigada a presença de todos que estão aqui. Cida, Ricardo, pessoal aí que nos auxiliou, professor Emílio. Agradeço também ao IBMEC, a Lu, que fez essa mediação aqui para a gente, para que esse momento pudesse acontecer. Muito obrigada, pessoal, e boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço aqui, em meu nome, em nome do IBMEC, essa possibilidade de estabelecer esse diálogo, de sensibilização para o problema, e quero parabenizá-los, né, a Cida, a Natália e toda a equipe do Collegium para o expor e trazer esse debate aí aos alunos, professores e aos pais. Muito obrigado, boa noite a todos. Nós que agradecemos. Até mais, pessoal. Boa noite.